claramente, para quem não tem um pavilhão para utilizar, ser num espaço de cimento, ser num qualquer sítio, pode ser um modo também de abordagem do badminton, está bem? Esta parte aqui então era aqui que eu queria chegar. Se alguém tiver alguma dúvida, se precisar de alguma ajuda, tem aqui o meu e-mail institucional, luis.dias@cad.edu.pt. Está disponível para ajudar todos os meus colegas, para tentar dar soluções e ajudar a promover sempre a modalidade que eu gosto, que é o badminton. Muito obrigado a todos e força ao professor João Oliveira. Obrigado, Luís. Muito bom, muito obrigada. Havia aqui uma questão, deixamos as questões para o fim, vão escrevendo, está bem? Como quiserem. Vou então apresentar o professor João Oliveira, que nos fez um currículo muito sucinto, e ainda bem, não é, professor? O professor é engenheiro químico desde 1976, é licenciado em Educação Física e Desporto com a opção de Desportos Raqueta em 1981, pós-graduação em Treino Físico para Jovens em 2007, diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa de 87 a 90, coordenador nacional de ténis de mesa de desporto escolar durante cerca de 20 anos, supervisor dos Jogos da FISEC entre 95 e 2000, membro da Comissão Técnica da ISF, atualmente diretor técnico do Departamento de Formação da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa desde 2013. E aí vai, o professor pode começar. Olha o seu micro. Boa noite a todos, uma vez mais, é um prazer estar convosco. Eu perguntaria à Susana, temos um filme para passar, okay. Não pode não ser agora, eu queria, não tenho nenhum PowerPoint para passar, mas quase que diria que faço minhas as palavras do orador antecedente em relação à maior parte da sua apresentação. Isto é, o ténis de mesa, analogamente ao badminton, é uma modalidade de baixo risco. Eu vou falar mais ao nível competitivo, porque já estou reformado há 13 anos. Vou falar mais a nível competitivo e a partir do momento que houve o confinamento, o estado de emergência em março, as competições foram automaticamente suspensas. No entanto, a partir de 1 de junho, a Direção-Geral de Saúde, precisamente por ser uma modalidade de baixo risco, não há contacto pessoal, o distanciamento está garantido, visto a mesa ter um comprimento aproximadamente de 3 metros, mais precisamente 2,74 metros, e a partir de 1 de junho a DGS autorizou que houvesse treinos, analogamente também como o badminton. A partir de 1 de julho as competições retomaram, pôde-se terminar os campeonatos nacionais da primeira divisão masculino e femininos, Liga de Honra, e não se fizeram disputar os campeonatos nacionais individuais. A única diferença aqui para o badminton é que no badminton há a hipótese dos pares e, ao contrário, no ténis de mesa, porque os dois mesa-tenistas estão muito perto um do outro, optou-se por haver só a competição de singlares. Esses campeonatos foram adiados para o princípio desta época, ainda com a designação de campeonatos nacionais 2019-2020. A partir de setembro tem-se disputado campeonatos nacionais de vários escalões, desde infantis, iniciados, infantis, cadetes, júniores, sub-21 e séniores. Retomou-se já os campeonatos nacionais da época de 2021 da primeira divisão por equipas e da Liga de Honra e do campeonato feminino. Dizer o que mais, ao nível de treinos, há toda aquela higienização que o Luís Monge Dias focou, é ainda mais rígido, porque quer em competição, quer em treinos, quando há uma rotação de jogadores, primeiro, cada jogador não muda de extremos, como nós costumamos dizer, mantém-se na metade da sua mesa. Quando há rotação de jogadores,
o tampo da mesa, as superfícies de jogo são higienizadas, cada um naturalmente tem a sua raquete, a raquete é específica. No ténis de mesa há, como sabem, muitos revestimentos e específicos de cada jogador em função do seu estilo de jogo, e a questão da higienização é sempre salvaguardada ao nível dos tampos das superfícies de jogo. Ao fim de treino desses dois jogadores, em alguns clubes, não em todos, as bolas também são higienizadas. Portanto, há um balde de bolas e elas são higienizadas, são limpas, mas só ao fim de ciclos de treino, 20 minutos, 25 minutos, relativamente a dois jogadores, antes de trocarem, digamos, de mesa. Não estava preparado para falar especificamente em relação aos aspectos técnicos da modalidade. Penso que não, a maioria dos colegas já estiveram comigo em ações de formação. Poderei dizer que há um programa ao nível das AECs, das atividades extracurriculares, em que o programa O Ténis de Mesa vai à escola, em que este manual simples, posso fazê-lo distribuir aos colegas por e-mail, visa abordar a modalidade de uma forma muito simples, sem mesas, bastam as mesas das suas carteiras de sala de aula. Numa primeira fase basta uma raquete, bolas e mais nada. Este manual contém 12 unidades didáticas muito simples e que são importantes para, numa transição com o clube. É importante, este projeto que nós temos é sempre em colaboração com o clube. Há um técnico do clube que é destacado para coordenar, não para dar aulas, mas para coordenar os colegas que estão responsáveis por ministrar o ténis de mesa nas AECs, e ao fim de um certo tempo fazemos convívios entre intra e inter escolas do primeiro ciclo. Talvez a Susana pediu-me para, digamos, filmar um pouco numa aula de uma turma do 9º ano, para simplesmente sensibilizar a modalidade, em conjunto em Rolemã, com uma atividade também de dança da sua própria turma. Não sei se a Sandra queria... Posso mostrar? Quer mostrar, professor? Sim, se faz favor. Muito simplesmente abordarmos... Eu penso que a minha voz se faz compreender. Conseguem ver a minha tela? Eu não estou a ver. Sim, Susana, está a tua tela sem... Sim. O professor pode ir comentando, se quiser. Sim, está bom. Após um aquecimento prévio da Susana, que a Susana ministrou à sua turma, e com a distância de segurança, fiz só uma pequena introdução em relação, é fundamental a pega correta da raquete. Aquela que normalmente na bibliografia é conhecida por a pega clássica, ortodoxa, universal. As crianças e os jovens adolescentes conhecem essa pega por shake hand. Portanto, a forma como nós nos cumprimentamos é a forma como cumprimentamos, entre aspas, a raquete. É isto que estava muito simplesmente a mostrar a cada aluno. Cada aluno tinha a sua própria raquete, portanto não houve trocas de raquetes aqui. Uma bola, inicialmente, portanto a Susana estava aqui exatamente a dizer a eles para rotacionarem, para ir buscar a raquete que estava nas minhas costas, e uma bola, e começámos com aqueles exercícios que normalmente já conhecem,
porque eu também não conhecia a turma, não sabia as vivências anteriores da turma. Penso que muitos nunca pegaram numa raquete, não sei se estarei a dizer, não fiz esse inquérito, mas pela sua coordenação ao clube manual, alguns tinham dificuldades, já andavam ao fim do minuto a apanhar bolas ali atrás na bancada, é normal. Portanto, quer batimentos com uma e outra face da raquete, o domínio da bola a andar, saltitar, coisas muito simples antes de passarmos para a mesa. Portanto, o filme está muito resumido, haveremos de ver essa passagem, a montagem das mesas, entretanto, vamos assistir com a sua colaboração, é fundamental saberem montar uma mesa. Aqui deixámos que eles montassem as mesas sob a nossa coordenação, porque já são alunos com 14, 15 anos, preciso ter cuidado relativamente a outros escalões etários. As mesas estão montadas, estão a ser montadas, mesas com muito boa qualidade, aqui na Virgílio Ferreira, possui um grupo e equipa de ténis mesa que compete já no meu tempo. Há uma curiosidade, o nosso colega José Moraes, que está a treinar na Coreia futebol, teve aqui um grupo e equipa, um ano, foi responsável, e aqui eu talvez não me fazia talvez entender, não cumpri talvez todas a regra com a máscara totalmente colocada, penalizo-me aqui, mas estava afastado devidamente dos alunos. Ora bem, nós não temos som, mas poderei dizer, para além da pega correta da raquete, há bocado... Eu consigo meter mais som. Tá, mas vou falando. Quer que... Estava a confirmar com eles que todos estavam a pegar na raquete corretamente, imaginando exatamente o tal comprimento. É fundamental, reparem, deixem-me só dizer muito rapidamente, há várias correntes de colegas, treinadores, que dizem que não é muito importante a pega da raquete. O ano passado um chinês esteve a falar 2 horas sobre a pega correta e todas as suas implicações, ao mais alto nível, não é? Portanto, é fundamental que eles peguem na raquete de imediato. As outras componentes críticas, estava a começar aqui a iniciar a falar sobre a atitude dinâmica perante a mesa. E estava a pedir aqui à Catarina, salvo erro Catarina, não é, Susana? Dessa atitude. Ela, como é alta, o centro de gravidade estava alto, não estava totalmente fletida, portanto, todas as articulações estão em semiflexão. E estava a dizer que o centro de gravidade estava-se a projetar no centro geométrico da base de sustentação, e esta era a primeira componente crítica. A segunda, a coerência global do movimento, ou seja, analogamente ao ténis, o batimento é sempre efetuado antes, portanto, na fase anterior, passando para a fase de batimento até à fase posterior do batimento. Portanto, vamos começar com o batimento. E agora reparem aqui, o Ricardo estava não tinha bem a imagem de si próprio e estava com dificuldades nessa atitude perante a mesa. Tive que ir perto dele só para o ajudar. Os colegas, é claro, são cruéis, começam logo a provocá-lo, e mais ou menos lá conseguiu. Portanto, começámos com o gesto mais simples, ou seja, um batimento de direita. Estava-lhe a dizer para não se preocupar se a bola fosse para a rede ou para fora, e dando aqui a noção de fechamento com um ângulo agudo, ou aqui eles não estavam a entender ou não sabiam. A Inês aqui do lado esquerdo era a única que me ajudou, dizendo o que era um ângulo agudo, portanto uma raquete fechada e um ângulo obtuso com a raquete aberta. Portanto, a noção de raquete fechada e raquete aberta. Portanto,
a diretriz que estava a dar ao Ricardo era que se eventualmente fechasse demasiado a raquete e ela fosse para a rede, não se preocupar, porque estávamos a fazer treino de multibolas e ele iria reajustando de batimento para batimento essa mesma devolução da bola. Era importante, quando eles funcionassem como treinadores, enviassem a bola comprida, a meia altura e para o lado direito do corpo do seu colega. Isto porquê? Porque normalmente na iniciação as crianças têm uma dificuldade em se deslocarem. Elas estão coladas ao solo e teremos que, neste caso, só haver um grau de dificuldade. A turma é dividida e a Susana fica com estes alunos que tinham passado pela mesa. Um pavilhão ótimo, com um equipamento ótimo também, em termos de mesas, raquetes e bolas, que é o essencial. Não viram do outro lado, mas aproveitámos os bancos suecos para não deixar que as bolas fugissem do pavilhão. Aqui, isto é uma forma de rentabilizarmos a mesa. Simplesmente, se tivermos um jogador destro e o outro canhoto, podemos alternadamente, isto para podermos aproveitar. Normalmente as escolas não têm o número de mesas que tem a Virgílio Ferreira e nós temos que otimizar o trabalho e não permitir que eles estejam muito tempo fora, digamos, uns a apanhar bolas, outros a funcionar como treinador, que é o caso aqui do Vasco, que envia a bola para o Ricardo. O treinador, aquilo que funciona como treinador também está a treinar a coordenação ao manual, digamos, a intensidade da devolução, a tendência é para eles baterem a bola e a correção é no sentido de efetuarem só um serviço conduzido. Susana? É tudo seu ainda, professor. Quer passar? Já acabou o filme. Sim. Posso depois responder Claro. algumas questões, está bem? Então, professor João, muito obrigada. Muito bem. Professor Luís Bom, neste caso, nosso comentador, vai-nos... eu não consigo ver agora aqui o Luís Bom. Professor, está por aqui? Está, não está? Então, passa a palavra. Obrigado. Boa noite. Um abraço ao João. Muito prazer em ver-te, com tão bom aspecto. E ao Luís Monge, sim, que não tinha o prazer ainda de conhecer. Foi esta oportunidade também valeu por isso. Eu gostava aqui de salientar um aspecto muito positivo das intervenções do João e do Luís e deixar uma preocupação para a qual gostaria que, enfim, se considerar interessante, pudesse ser refletida aqui convosco e com todos os colegas, se acharem. Essa preocupação tem a ver com a diferença entre a animação desportiva e a educação física. Mas antes disso, eu gostava aqui de salientar os aspectos que me parecem mais relevantes das vossas intervenções. E para nós que não somos especialistas necessariamente das matérias que aqui apresentaram. A do Luís Monge, ele coloca a questão, eu destaco essa questão da movimentação. É uma questão essencial. Ela cruza diversas matérias do programa e essa movimentação está associada a uma outra palavra-chave que aparece no programa, que é o posicionamento. É um posicionamento que permite, digamos, dinâmico, que permite alternar as posições de expectativa e de enquadramento no campo com as posições com a movimentação para a recepção e com o batimento.
isso é essencial, foi salientado pelo Luís, foi salientado pelo João, e faz parte do nível de introdução. Aliás, são competências que aparecem no primeiro ciclo, no programa de educação física. Já com vários tipos de raquetes e que implicam, de facto, uma atitude de iniciativa e de adaptação às trajetórias da bola, aquelas que são da bola ou do volante, aquelas que são determinadas pelo colega e mesmo nos exercícios de domínio, manejamento e domínio dos instrumentos, da bola e da raquete, de toques consecutivos em continuidade que devem ser e são muito usados, quer em batimentos, em dribles, quer em ressaltos para o ar, enfim, de várias formas que nós costumamos utilizar. Esse parece-me um aspecto a destacar, porque essa competência é uma competência que, sem estar adquirida na idade certa, até aos 10 anos, torna-se um problema a partir daí. E a diferença entre, digamos assim, um tema que nós conhecemos, que é o conhecimento pedagógico do conteúdo, e o conhecimento técnico da matéria, é que o conhecimento técnico da matéria é descritivo e é analítico das técnicas, dos procedimentos, das regras, dos objetivos, enuncia, repete, sistematiza, enfim. Mas o conhecimento pedagógico do conteúdo, o colega Marcos Onofre e muitos outros têm, o colega da Costa, muitos outros têm escrito sobre isso em Portugal, mas principalmente esses que eu conheça, são autores que destacam esse conhecimento pedagógico do conteúdo como um fator de eficácia pedagógica, que se centra na resolução de problemas. Ora bem, esses problemas têm que ser resolvidos no tempo certo. Nós costumamos ver no 7º ano, no 8º ano, miúdos que já tiveram badminton no 5º, no 6º, no 7º e agora no 8º, e continuam os professores a fazer iniciações que não resultam, eles vão chegar ao 9º ano no mesmo nível, introdução, tendo tido unidades didáticas de badminton no 5º, no 6º, no 7º e chegam ao 8º e continuam sem essa competência. Para já não falar da competência da pega e da competência da resposta. Porque o badminton e o ténis de mesa são jogos de resposta. E sendo jogos de resposta, a forma competitiva é a contagem de pontos quando alguém não consegue responder. Muitas vezes nós passamos para situações de jogo, o que há bocadinho o Luís dizia, nós temos muita tendência a fazer jogo, como se o jogo ensinasse. O que acontece é que os miúdos rapidamente entram em forma de competição, à espera a satisfazer-se com a queda da bola do outro, com as falhas do outro, e aprendem a festejar e a valorizar as falhas e não tanto os acertos. E ora, nós precisamos que eles acertem. E reparem que as formas aqui mais interessantes do final do vídeo do João Oliveira, que responde a esse problema, ao problema da formação da competência, daquilo que é preciso fazer para formar essa competência, são exercícios de cooperação, em que há um colega que está a colocar a bola em séries consecutivas, ou o próprio João Oliveira, há bocadinho, era o professor, a colocar a bola em séries consecutivas de direitas, pronto, para ele responder e para ganhar consistência, quer no posicionamento, quer na movimentação, se for o caso disso, quer, se houver variação, quer na resposta. E, portanto, esse é que é, digamos, característico do conhecimento pedagógico do conteúdo, isto é, da resolução de um problema, que é a dificuldade do aluno se movimentar e, movimentando-se, ser capaz de chegar em posição dinâmica de poder projetar a resposta para o lado de lá. E isso parece-me essencial. E, portanto, decorre diretamente... Professor, desculpe interrompê-lo. Estão-me a pedir para tentar colocar o seu som um bocadinho mais alto. Ok. Vou já terminar uma preocupação. E, portanto, esses são os aspectos que eu ressalto positivos. Agora, vejamos. Agora vamos à preocupação. E, além disso, gostaria de também reforçar a preocupação com a pega do João e a preocupação com os jogos cá fora e com o material que permitam os jogos cá fora de raquetes, muitas vezes não são badminton, mas podemos ser raquetes de praia e outras, mas que agora com esta nova solução, Luís, muito obrigado, é muito importante, vamos certamente adotar isso em muitas escolas, porque o vento continua a ser um obstáculo. E havia aqui uma colega que dizia no chat que há muitas escolas que infelizmente ainda não têm pavilhões e campos cobertos. Eu lembro que em 1993 fizemos o primeiro programa preliminar com o arquiteto
Luís Cunha e a arquiteta Helena Brás para o Ministério da Educação. Participei nisso com o professor José Brás e com o colega do desporto escolar, do handball, já me vou lembrar. Paes. Quem? O Fernando Paes. O Paes, o meu amigo Fernando Paes, sim, e participámos nisso, e uma das propostas que fizemos, muito clara, foi que todas as escolas teriam que ter, mesmo aquelas que não tinham no pavilhão, um investimento sério para que todas as escolas tivessem campos exteriores cobertos e abrigados. E esse foi um problema preliminar para as construções escolares que foi oficializado. Quer dizer que quando houvesse construção de escolas a partir daí, teria que se considerar que, havendo dinheiro, teria que se construir balneários para dentro e para fora, arrecadações para dentro e para fora, e cobrir e abrigar, iluminar os espaços exteriores. Não todos, mas pelo menos um campo que correspondesse a um campo de handball, pelo menos, para permitir que houvesse essa possibilidade de prática e de abrigo do vento, etc. Infelizmente fizeram isso, por exemplo, na Escola de Lourdes, fizeram um corredor de vento que é terrível, não dá para fazer badminton nem coisa nenhuma, porque a ventania a norte é terrível. Portanto, a solução do badminton cá fora é essencial para que esta área, que é uma área específica de formação e desenvolvimento na educação física, seja garantida em todas as escolas. Agora, a preocupação. A minha preocupação é que nós, quando fazemos esta abordagem das várias modalidades, temos uma visão da educação física que é pré-programas de 89, 91. E é o quê? É uma abordagem sempre na base, isso acontece também nas várias faculdades, acontece nas formações sistematicamente, que é uma abordagem que tende a manter um padrão de unidades didáticas que eu considero contraproducente, considero que não resulta, que é o de ter à partida, como por exemplo no manual que o João aqui referiu, e que há em várias modalidades, manual com 10 unidades didáticas, eu não concordo que sejam isso unidades didáticas, acho que são propostas de sistematização técnica. Unidades didáticas é quando o professor, avaliando os alunos e caracterizando a turma, segue e define progressões de exercitação nessa turma para um conjunto de matérias de um determinado tempo com objetivos comuns. Portanto, não é uma unidade temática, não é, digamos assim, uma série de exercícios onde não há alunos, partindo do princípio que o aluno médio tem todos aqueles problemas. Porque se assim fosse, não havia progressão. Ora, é exatamente isso que acontece. Num modelo de trabalho por blocos e de planeamento por blocos, acontece que nós vamos, como dizia o Luís, temos só 10 ou 12 aulas de badminton, que é quando vamos ao badminton, porque só fazemos badminton naquele espaço que está ali definido, e, portanto, o que vai acontecer, felizmente ele falou nas rotações, ou diz aulas por áreas, que vai acontecer que o número de aulas que é dedicado ao badminton para a turma toda a gente a fazer badminton, durante 10 aulas, vai levar a que essas 10 aulas não permitam que os que têm dificuldades melhorem e estão um ano até voltar ao badminton, ou à ginástica, ou ao basquetebol. E isso explica o tal efeito carrossel, isto é, o facto dos alunos em anos sucessivos voltarem sempre ao mesmo nível, porque eles, nas 10, 12 aulas, não é suficiente para elevar o seu nível, a sua competência, e depois estão um ano sem aprender. Ora, este modelo da animação desportiva é um modelo dos anos 70 e 60, que é, vamos fazer animação de desporto para todos, vamos animar as pessoas a praticar desporto. Ora, a educação física não se compadece com o modelo de animação desportiva, porque há um compromisso de aprendizagem de todos. E na animação desportiva é para que todos experimentem o que for possível, e depois há alguns que optarem, então vão ter treino a sério. Na educação física já tem que haver treino a sério, mesmo e principalmente para aqueles alunos que tenham que aprender, porque o treino a sério é para haver aprendizagem, é para haver rendimento. Não é só para eles experimentarem, é para eles melhorarem. E julgo que as indicações aqui que foram dadas, quer por João, quer por Luís, vão nesse caminho. Vão no caminho e no sentido e na preocupação de todos nós, que é partilhada por todos nós certamente, que os alunos possam melhorar ao longo do ano e melhorar de ano para ano. Isto tem a ver também com a avaliação. Porque muitas vezes na avaliação, há muitos colegas que mesmo que sejam os alunos terem um domínio do nível de introdução, começam a jogar em competição e a avaliar em competição, isto é, começam a pontuar as perdas de bola, as falhas dos alunos, em vez de pontuarem os acertos. Eu gostaria que na avaliação de nível de introdução, em 1 para 1, não é 1 contra 1, ou 2 com 2, com afastamento entre os dois que estão do lado de cá e o afastamento dos dois que estão lá do lado da rede ou da mesa, pudessem jogar a contar as passagens de rede. Isto é, jogar em cooperação, 2 mais 2, ou 1 mais 1, para que se o aluno passe a valorizar, desde o início, a competência de manter e dar continuidade às respostas de bola, para que mais tarde, quando já consegue ter consistência
nessas sequências de trocas de bola, seja de badminton, seja de ténis de mesa, então passemos para a fase do nível elementar. Eu tenho pena que os colegas não tenham referido essa análise, que podia ser interessante dos níveis do programa. Passem para o nível elementar em que já se justificam, os alunos já têm aptidão e competência, e que justifica formas de avaliação em que a pontuação se faz também com perdas de bola e, portanto, com pontos perdidos ou pontos ganhos por dificuldade de responder. Parece-me que isso seria muito importante para dar mais consistência às aprendizagens e para ligar à avaliação das aprendizagens e não tanto à avaliação dos desempenhos em cada momento. Porque nós podemos estar a avaliar o desempenho em cada momento e não tanto a aprendizagem e a progressão dos alunos. E parece-me que essa é a preocupação que aqui nos liga a todos. E, por enquanto, ficava por aqui. Julgo que há mais intervenções para fazer. Passo à Sandra. Julgo que pelo menos já havia aqui no chat diversas questões e talvez fosse interessante passar agora tenho aqui aos participantes. Eu vou começar pelo Luís, então, onde surgiram aqui, há aqui duas questões parecidas. Portanto, dois colegas, pelo menos, que solicitam alguns exemplos de jogos. Portanto, Luís, falaste que tem jogos que não seja o jogo normal, portanto, jogos, e claro que as pessoas perguntam logo exemplos, que tipos de jogos? Vamos lá ver. Eu quando falei, primeiro eu tentei ir para, como o professor Luís Bom disse, eu tentei, centralizei-me aqui um pouco na movimentação, no deslocamento. Atenção que eu também falei, eu tive a preocupação de ver bem o nível introdutório, o nível elementar dos programas nacionais de educação física, e quando eu falei do serviço curto, do serviço comprido, do clear, por exemplo o drive, que é um batimento que é complicadíssimo, o drive é um batimento que quase nenhum aluno faz corretamente, que pertence ao nível elementar, exatamente, mas são batimentos que eu referenciei, mas que alguns são complicados e quase há poucos alunos o conseguem chegar. Agora, jogos, como existem jogos por exemplo, só para movimentação, podemos, por exemplo, utilizar muito facilmente as linhas do campo e jogar à apanhada dentro do campo só com deslocações. Isso é um tipo para fazer deslocamento. Podemos fazer o chamado jogo da carroça ou bate e foge, em fazer duas equipas em que uma pessoa bate e foge para o final da fila. Pode-se fazer, se tiver mais espaço, tipo volta ao mundo, bater e ir para o final da fila contrária, em que eles ficam sempre muito, desde que haja competição eles animam-se e uma pessoa consegue motivá-los muito facilmente. Agora, logicamente, como o professor Luís Bom diz, existem progressões, para além de mais do que jogos, existem progressões para todos estes conteúdos que estão nos programas de educação física. Agora, é complicado, por vezes. Eu, por exemplo, na Faculdade de Motricidade Humana consigo aplicar a parte para eu chegar, por exemplo, a um amorti, consigo arranjar 3, 4 exercícios de preparação para esse batimento. Agora, é complicado em aulas de educação física andar a colocar e fazer exercícios de preparação para todos esses batimentos. Agora, jogos, como Sandra, como estavas a perguntar, podemos fazer jogos por exemplo, de colocar o volante em certos espaços, só vale fazer por zonas, colocar o volante em certa zona e vale mais, por exemplo, imaginem que o nosso objetivo de jogo é só colocar volantes a fazer batimentos a direita e não cruzados. Dizer que, por exemplo, estamos a fazer um jogo e condicionar esse jogo a que, por exemplo, se conseguirmos colocar um certo número de batimentos a direito, vale mais um ponto. Ou seja, valorizar em pontos os batimentos que nós queremos que sejam pedidos e trabalhados. Isso é uma das hipóteses,
Está bem, Sandra? Não sei se... Mas o que eles na prática gostam mais? Gostam muito de fazer bate e foge, jogos de carroça, de batimentos, ir para o final da fila e andarem todos ali numa como é que eu ia dizer, é competir, porque eles gostam muito de competir, e é o que o professor Luís Bom estava a dizer. Eles, tudo o que seja competição, isto é um momento delicioso para os nossos alunos. Eles competir, eles adoram. Sim, Luís, mas já agora, apanhando aqui agora até o final dos jogos, do bate e foge, como é que fazemos isso agora com o distanciamento? Está aqui uma questão, e o distanciamento nesses jogos? O distanciamento é assim, só está imagina, criares, por exemplo, imagina, eu vou dizer de uma aula que eu faço, por exemplo, tenho 3, 4 campos, em que os divido, cada campo, ou seja, cada lado do campo tem 3 alunos, 3 ou 4 alunos, um dentro de campo, e os outros 3 atrás da linha de fundo. Um bate o volante, foge pela lateral, o outro, quando mal eu bato o volante, já o meu colega entrou dentro de campo, e a fazer a rotação dentro do nosso campo, vamos estar sempre com 3, 4 alunos, manter sempre essa distância de segurança, claramente e eficientemente. Ok. Mais umas questões para o Luís ainda. Aqui mais específico, exercícios mais específicos para melhorar os deslocamentos, os tais que referias que não são a corrida, não é? Portanto, os deslocamentos corretos. Isto é assim, Sandra, é assim, eu sou treinador de badminton de competição e posso dizer que é a parte mais chata do treino, é a movimentação em campo. E não sou eu tenho atletas que estão a iniciar agora a competição, mas também tenho atletas que estão de alta competição, que estão em alta competição, e o treino deles, posso dizer-te que sempre a primeira meia hora de treino é sempre movimentação em campo. Posição base, posição equidistante dos 4 cantos do corte, fazer movimentações a um canto, base, juntar depois movimentações a 2 cantos, a direito ou em diagonais, fazer exercícios de espelho em que o treinador direciona com a raquete o canto que quer que o seu atleta se movimente, e ele é obrigado a ir sempre à base e deslocar-se para o lado que o professor indica. Fazer, por exemplo, com bolas de ténis, para promover a reação porque o badminton é um desporto em que a reação é muito, muito importante. Fazer com bolas de ténis, lançar uma bola e ele ser obrigado a ir a uma bola, ir a outra e lançar para nós. Há muita forma de podermos fazer essa movimentação. Está bem, Sandra? Ok, uma última para depois também ver se há mais alguém, já vejo cá aqui mais uma. Um colega que pergunta que tipo de sequências se poderão ensinar, que tipo de sequências poderemos ter ou ensinar no primeiro ciclo? Primeiro ciclo, vamos lá ver uma coisa. Primeiro ciclo, eu vou mais também pegando no que o professor Luís Bom disse, no primeiro ciclo antes de mais, é muito importante, e no badminton, muito importante, a coordenação motora. Atenção, calma, vamos por aí. Mais do que tudo, a coordenação motora. Porque eu consigo por exemplo, numa faculdade de motricidade humana, eu consigo apanhar alunos que me chegam lá e conseguem não acertar na raquete. Porquê? Não conseguem não acertar um volante na raquete, ou seja, a distância onde nós pegamos entre a pega da raquete e onde o volante vai bater, ou seja, a raquete é composta pela a cabeça da raquete, a haste e onde nós pegamos a raquete, não é? Esta distância da haste é uma coisa complicadíssima para certas pessoas, porque o local onde nós seguramos não é o local onde o volante vai bater. E muitas vezes no primeiro ciclo é importante o trabalho de coordenação. Coordenação com raquete, os próprios só toques de volante, o bater em baixo, abaixo do nível da cintura, o bater acima do nível da cabeça é completamente diferente.
dar aos nossos alunos a própria receptividade de bater um volante a diferentes trajetórias, porque enviar um volante de cima para baixo, de baixo para cima, é diferente o bater no volante e termos depois o sucesso do nosso aluno a acertar. Por isso, proporcionar aprendizagens direcionadas à coordenação motora e acertar o volante de diferentes trajetórias, diferentes velocidades. Por aí, penso eu que, no meu entender, no primeiro ciclo, é como o professor Luís Bom disse, é a base, é onde nós temos de ganhar a base, para depois então, numa lógica de progressão, podermos nos anos a seguir, então, nós podemos muito bem no primeiro ciclo começar a trabalhar o serviço, acertar no volante, criar alvos, começar a obrigar que o serviço seja alto, longo e não seja rasante. Podemos fazer todo esse tipo de atividades que depois sejam transportados nos anos à frente para a aprendizagem de gestos técnicos, dos mais básicos, do serviço, o batimento por cima da cabeça para o fundo do corte, o clear, por aí. Agora, como é que nós podemos fazer? Podemos muito bem fazer, meter uma pena, meter um volante atado a um cordel e andar a bater só, fazer o gesto técnico e a bater o volante. Epá, tudo é válido desde que os nossos alunos evoluam. É a minha coisa. Temos de levar a aprendizagem para que eles evoluam e que eles gostem da prática, porque se eles não gostarem, nós temos de arranjar estratégias para que a prática seja divertida, porque senão não vamos ter sucesso com eles. Pelo menos é o que eu costumo tentar fazer. Ok. Aqui uma última questão, mas para os dois, João e Luís, um colega que questiona sobre qual a principal competência que o professor deve ter para conseguir ensinar melhor, quer o badminton, quer o ténis de mesa. João. João? Ok. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás em relação àquilo que o Luís falou há pouco, não sei, se não te importares. Claro, claro. Relativamente, aproveitando aquele treino de multibolas, Luís, por causa da competição, porque se a este nível, mesmo nesta turma do 9º ano, se permitíssemos e eles gostam muito de fazer competição, não é? É inato. Uma forma de competirmos é exatamente contarmos a tampa de bolas que tinha 25 bolas. Em 25 bolas, quantas bolas é que tu consegues devolver para a outra metade da mesa? E eles fazem depois batem recordes. Eu consegui bater 20 ou 18 ou 19 e o parceiro a seguir vai também, em termos de cooperação, tentar obter o máximo de devoluções corretas. Partindo do princípio que a pega começa a estar assimilada, que a atitude dinâmica perante a mesa está também a começar a ser assimilada, bem como a posição relativamente à mesa. A tendência das crianças e mesmo destes jovens é de duas imperfeições. É colocarem-se normalmente em frente à mesa, não definindo a sua direita e a sua esquerda, isto é, quando a bola é dirigida para o eixo central, eles não sabem definir se vão bater com a direita ou com a esquerda. E a outra questão é, numa primeira fase, eles estão colados à mesa. Os deslocamentos laterais não existem. Portanto, essa dificuldade é colmatada colocando só esse grau de dificuldade de colocar a bola do outro lado da mesa. Quando eles já têm, digamos, estabilizado essas devoluções ao nível de 20 bolas, 21 bolas, 19 bolas, devolvem para o outro lado, vamos introduzir outro grau de dificuldade, ou seja, vais enviar uma bola alternadamente para a metade da mesa direita e para a metade da mesa esquerda. E vamos tentar também bater recordes individuais para poder somar ao seu parceiro que, quando funcionar como jogador, vai fazer esse somatório. Portanto, essa é uma forma de
de eles não competirem ganhando ao seu adversário em função de, não por mérito deles, mas mais por mérito do outro colega. Porque a tendência qual é? É que eles esquecem logo a pega. E a forma instintiva como pegar uma vez na raqueta, como vão jogar. Depois vai aparecer 2 dedos de um lado, o dedo polegar ao meio, às vezes 3 dedos, em vez de estar a pegar a raquete corretamente, parece que tem na mão uma frigideira quase. Não é? Porque o objetivo deles é que o adversário perca pontos, não é ele ganhar, digamos, o ponto, é que o adversário perca. Ora bem, a competência, estavas-me a falar na competência a competência, ele tem a ter esta competência teórica, ele tem o objetivo nas ações de formação de professores é que, como vocês, muitos de vós já sentiram, é sentir as dificuldades que, na carne, que as crianças sentem. E vamos aprendendo a jogar para poder ensinar aos nossos alunos todas estas competências, desde a pega correta até ao gesto mais sofisticado, que é, no caso do ténis de mesa, o top spin e o contra-top spin. Portanto, o que é fundamental, para além do aspecto teórico, é de, se possível, e há colegas que davam uns toques, mas ao fim de 50 horas do nível 1, do nível 2, que nós promovemos ao nível da Federação em protocolo com a Direção-Geral de Educação, Divisão de Desporto Escolar. Mais uma informação já agora aos colegas que queiram participar. A formação específica comporta 25 horas no nível 1, mais 25 horas no nível 2. A Federação dá equivalência à componente da formação específica. Os colegas, porque são licenciados, têm a equivalência à formação geral e depois fazem um ano de estágio na escola em colaboração, sob a tutoria de um treinador grau 2, que vai colaborar ao nível clube-escola. Portanto, normalmente um treinador que está na área limítrofe da própria escola. Portanto, ou o colega está inserido num clube, ou pode fazer estágio na sua própria escola, no seio do seu grupo e equipa, sobre a orientação de um treinador grau 2. Ô João, se me dás licença, posso, Sandra? O Luís ia só responder as competências. Era só isso, era isso. No início da tua pergunta tinhas falado das competências. É assim, eu acho que por exemplo, falando em gestos técnicos, cada gesto técnico tem ali 2, 3 componentes básicas que vão influenciar se o gesto técnico vai ser eficiente, se vão conseguir ou não. E, por exemplo, dar um exemplo muito prático, o lob, batimento defensivo realizado entre a rede e a linha de serviço curto. Uma das principais coisas que acontece é os nossos alunos irem para fazer o deslocamento para a rede, mas nunca fazem o afundo da perna. Vão com o corpo todo. O que é que isso vai acontecer? O braço fica encolhido para bater o volante. Basta haver aquela coisinha de quando te vais deslocar ao volante, batimento junto à rede, tens de fazer um afundo. Vais sempre esticar a perna do lado da raquete. E esse ponto vai permitir que vão bater o volante com o braço esticado e vão ter uma maior taxa de eficiência. Por isso, eu acho que em cada gesto técnico há sempre 1 ou 2 pontos que o professor, treinador, tem de estar ligado para ver se ele tem essas competências, pelo menos em cada gesto técnico. E por aí, e é o que eu observo em aula ou isso, em cada gesto técnico, em cada movimento que ele faz, tem ali 1, 2 pontos que tento batalhar. Não muita coisa, porque senão não vamos lá chegar. Basta tentarmos modificar ali 1, 2 coisas em cada gesto técnico e ele vai ter uma maior eficiência no seu ato motor.
A questão Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao primeiro ciclo, porque aos 7 anos já há competição ao nível de iniciados, federados. Ora, o que é fundamental, muito cedo, é que a coordenação motora seja efetiva, para poderem passar à mesa. E este treino de multibola que estávamos a fazer com estes alunos de 14, 15 anos, os miúdos com 7, 8 anos fazem isto já, ok? É claro que, ao nível dos serviços, por exemplo, a altura da mesa é 76 centímetros, mas há 2 serviços que eles começam a iniciar, porque eles têm que saber as regras, os 4 requisitos do serviço. E um deles que é dificílimo é a projeção da bola na vertical pelo menos a 6 centímetros. O que é que acontecia até uns anos atrás? É que a bola saía diretamente da mão. E a desculpa dos treinadores é que os meninos eram muito pequenininhos, de baixa estatura, e a bola era conduzida autenticamente. Quando chegava aos 10 anos, eles tinham este vício. Portanto, eles não podem ir para a competição se não souberem fazer, por exemplo, um serviço em martelo. Estão a ver? Começar uma martelada. Portanto, no fundo, por analogia com o Luís Monge no badminton, um serviço em martelo ou um serviço bombeado. Ou seja, como efetuamos o batimento de direita, portanto, que é o gesto técnico mais simples, um drive de direita, é o mesmo gesto com que podemos fazer um serviço bombeado, de trás para a frente, sem efeito nenhum, sem corte, portanto, desde a fase anterior até à fase posterior de batimento, é exatamente igual como ao drive. Esses 2 serviços são facílimos, vamos lá ver, a dado momento, que os miúdos podem adotar, até terem uma estatura que lhes permita começarem a fazer serviços laterais, liftados, portanto, toda uma gama de serviços. Mas isto, ao nível dos 7 anos, 7, 8 anos, portanto, em idade já no terceiro ano, no primeiro ciclo, há miúdos que dominam perfeitamente isto. Tiveram, naturalmente, que toda a coordenação motora pudesse ser efetiva. Ok, professor Luís. Eu apreciei muito estas intervenções, mais uma vez. Pegando aqui nas palavras do João, eu gostava de distinguir entre a educação física e a formação desportiva ou a animação para o recrutamento. É que, na educação física, a nossa preocupação não é tanto aqueles miúdos que já fazem, mas aqueles miúdos que não fazem ou nunca farão. E, portanto, muitas vezes nós vamos à procura, numa lógica desportiva, de encontrar aquilo que o miúdo já é bom. E há miúdos que não vão ser bons em coisa nenhuma e que, para serem bons, temos que valorizar as pequenas conquistas que vão fazer uma grande diferença daqui a muitos anos. E, portanto, a preocupação é daqueles miúdos todos que, aos 7 anos, 8 anos, 9 anos, não têm dificuldades nas raquetes, têm dificuldades na dança, têm dificuldades no futebol, têm dificuldades em tudo, enfim, e vão cada vez mais miúdos abandonando a sua aptidão e a sua eventual possibilidade de participar nas atividades físicas em geral, de uma forma eclética. Eu gostava aqui de colocar à consideração do Luís e do João 4 ou 5 aspectos que têm constatado com problemas, nessa perspectiva do conhecimento pedagógico do conteúdo e da competência do professor que aqui foi levantada, problemas que se observam nas aulas. Um primeiro problema é a dificuldade em compatibilizar a movimentação com a pontaria. A pontaria é uma capacidade motora que geralmente não é referida. Eu conto muito aos meus alunos, aos estudantes, até aos colegas, capacidades motoras nunca se lembram da pontaria. A pontaria é importante, decisiva em muitas habilidades, muitas competências, muitas técnicas, muitas modalidades esportivas. No badminton e no ténis de mesa há 3 pontarias. Há a pontaria de chegar à bola, há a pontaria de colocar bem o batimento e de ajustar o batimento àquilo que é a intenção, e há a pontaria da bola chegar do lado de lá ao sítio que eu quero. Mas isto é uma fase muito avançada. Como é que isto se constrói na raiz, na competência básica no primeiro ciclo? Eu acho que punha à vossa consideração, e portanto os especialistas e todos os colegas, um princípio que é, se queres simplificar a movimentação, se queres melhorar a pontaria e o batimento, tens que simplificar a movimentação. Foi isso que o João ali fez. Ele simplificou para melhorar a pontaria e o batimento, simplificou o posicionamento ao máximo e promoveu foi sequências de
batimentos na mesma posição base, mas para dar alguma consistência à resposta e, portanto, para afinar as pontarias. Se queres melhorar a movimentação, isto é, os deslocamentos, os afundos, os chassés, enfim, todo o movimento lateral, o recuo, o andar para trás é fundamental. Aqui o Luís não falou, mas eu atrevo-me aqui a colocar à consideração. No badminton, então, é extraordinariamente importante o afundo que é uma contração excêntrica e uma travagem à qual segue o movimento de agilidade que até o Paulo Barrigana aqui referiu no dia que utilizava o badminton para reforçar os membros inferiores dos atletas de salto. E, portanto, esse movimento é extraordinariamente exigente de afundar e recuperar em deslocamento para trás para ganhar o posicionamento de enquadramento novamente para a resposta. Mas essas movimentações, se é para treinar a movimentação, é conveniente simplificar o batimento. Portanto, julgo que essa referência tem sido muito útil no nosso trabalho nos estágios com os estagiários que às vezes têm frequentemente problemas com as raquetes, que é esse princípio. Para simplificar uma coisa, para treinar a movimentação, simplificar os batimentos, mas manter sempre algum batimento, alguma relação com a referência da deslocação do volante. Para treinar os batimentos, simplificar a movimentação. Depois, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação à importância da coordenação motora, que aqui foi muito bem salientada, julgo que há aqui uma ideia que é a coordenação motora para preparar os alunos para o badminton. E eu julgo que sou de uma linha de educação física e desporto em que a coordenação motora eu vejo de uma forma aplicada e inerente às técnicas. Isto é, eu vejo o badminton e o ténis de mesa como excelentes formas de exercitação para o desenvolvimento das coordenações motoras, das várias coordenações motoras. Portanto, não vejo a coordenação motora, digamos, como pré-requisito, digamos assim, que seja preciso trabalhar, enfim, de uma forma completamente isolada e analítica, afastada das situações de utilização das raquetes e do batimento da bola e do jogo de resposta, mas sim que isso é inerente e esse é o grande contributo que estas modalidades dão do ponto de vista das capacidades motoras e da coordenação. Depois queria aqui referir a questão da valorização do sucesso. Os baldes de bolas, os baldes de volantes, as sequências, as colocações de séries e de sequências que são facilitadas por um ganhar consistência na resposta, não é? Em vez de ser batimentos aleatórios ou batimentos caóticos, enfim, são muito importantes. Quero assinalar aqui talvez uma pista de estudo da aprendizagem diferencial do Schollhorn, que, sendo tratado no futebol, como se fosse um batimento, precisamente nos focos, é muito importante. Isto é, a variação, o João Barreiros falava muito nisso e estudou isso em profundidade, a variação das condições de prática. Isto é, para que os alunos não ganhem estereótipos técnicos, plásticos e adaptativos e não apenas, digamos assim, mecânicas de resposta irrelevante em relação à forma como o volante ou a bola nos chega. Portanto, essa questão da aprendizagem diferencial e de valorizar o sucesso. Finalmente, gostava de valorizar o badminton e o ténis de mesa, especialmente o badminton, neste aspecto, por causa da baixa inércia do volante, que equilibra muito a competição entre jogadores com habilidades diferentes, com capacidades físicas diferentes, mais altos, mais fortes. A habilidade equilibra isso, porque é muito fácil uma rapariga mais leve, mais pequena, não é, conseguir atrapalhar um rapaz muito mais forte, e é difícil isso acontecer em noutros jogos, pela habilidade que ela desenvolve, pela capacidade que tem de resposta e de continuidade no jogo. E a propósito da continuidade, um último elemento de reflexão que eu deixava, se quiserem continuar ou desenvolver isto mais à frente, são os critérios de avaliação do próprio badminton. Nós muitas vezes contamos só performances e não tanto competências que estejam associadas às qualidades do desempenho. Eu propunha-lhes 4 Cs, 4 palavras em C, para avaliar progressivamente a competência nestes jogos. Primeiro é a correção da pega e correção do batimento e correção do posicionamento. Portanto, o aluno ter a noção que isso tem isso como objetivo. Ele está a jogar, a exercitar para manter a pega, para manter o posicionamento em relação ao batimento, para se enquadrar em relação à direção da recepção e da devolução. Correção. Primeiro, a correção da pega, do posicionamento dos pés, do movimento para a bola, da recuperação do equilíbrio, enfim, da posição básica. Segunda, continuidade.
primeira prioridade a correção, segunda a continuidade. Isto é ser capaz de devolver sequências previsíveis de batimentos do lado de lá. E, portanto, colaborar com o colega para manter passagens de rede consecutivas, 10. Eu coloco muito esse exercício aos meus alunos e peço que experimentem para verificar a adesão desta forma de competição. Isto é, estão dois concursos de pares. Estão um par, 2 pares, 3 pares, e quem faz primeiro 10 passagens de rede, 15 passagens de rede, mantendo a correção. Portanto, esse jogo de continuidade, julgo eu, que vai dar consistência a uma coisa, que é a consistência da resposta em situação de um jogo cooperativo, em que ainda não é importante a perda, mas sim a manutenção da bola no ar, ou do volante. O terceiro, a combinação de batimentos diferentes. Combinação de batimentos da direita com a esquerda, combinação de batimentos mais à rede, mais em profundidade, mais ao fundo, enfim, mais por cima, e depois para chegar então já ao nível elementar, que é onde se coloca o quarto critério. Portanto, o primeiro era a correção, o segundo a continuidade, o terceiro a combinação dos vários batimentos, esquerda, direita, mais em cima, mais em baixo, mais liftada, sei lá, mais chapada, o que for, porque há muitos que começam logo à procura de efeitos. Mas essa combinação dos vários batimentos. E, finalmente, a conquista, isto é, jogar para conquistar uma vantagem em termos de uma resposta difícil de ser devolvida. Nós produzirmos um efeito e uma colocação na bola que seja cada vez mais difícil que o outro responda. Portanto, dificultar progressivamente nas jogadas o posicionamento. Mas isso já é um critério já para aquilo que o João estava a dizer na competição, que é o da conquista, da vantagem acumulada para chegar ao ponto em que ou há surpresa ou há incapacidade do outro responder. Portanto, são 5 pontos que eu aqui deixava. Simplificar a movimentação para facilitar a pontaria e o batimento, facilitar a pontaria para treinar a movimentação, coordenação, o badminton e o ténis de mesa como coordenações motoras e competências em si, colaborativas e competitivas, de alto valor de aprendizagem e desenvolvimento do aluno, e de domínio da regra e da competência motora, valorizar o sucesso e as sequências dos batimentos e da intencionalidade do aluno, um jogo que permite o equilíbrio entre alunos mais fracos e menos altos, mais fortes, raparigas ganham rapazes altos, raparigas baixas ganham rapazes altos, à força, entre aspas, da habilidade, à força da sua competência, da sua destreza, da sua elegância, e depois os 4 critérios de avaliação em sequência: a correção técnica, a continuidade, a combinação e a conquista. Ok. Alguma consideração do João, do Luís? Ao que o professor Luís Bom referiu? Eu diria, em relação ao primeiro e ao quinto aspecto que o Luís falou, a compatibilização do deslocamento e a pontaria, é exatamente aquilo que nós estávamos a falar há pouco, no caso do treinador, da sequência do treino de multibolas, iniciar isto com progressões, não é? Iniciar cumprindo a pega da raquete, a atitude dinâmica perante a mesa e a posição relativamente à mesa. Portanto, isto é sagrado, e a pega nós temos de dizer aos alunos que é rígido, não há hipótese. Aqui eu tenho uma pega e tu tens outra pega. Aliás, há 2 pegas. Portanto, é a pega clássica e a pega chamada de caneteiro, penholder em inglês ou prise-porte-plume em francês. É a pega como quem pega na caneta. Pronto, só há estas 2 pegas. Embora a pega caneteiro se divida em a pega chinesa e japonesa, mas isso são pequenos pormenores. Portanto, e nós temos que respeitar a criança que chega com uma ou outra pega. Temos que dizer quais as vantagens da pega clássica em relação à pega de canteiro. E a partir daí ela vai testando uma e outra pega. Pronto. Mas considerando normalmente é a pega clássica, atitude dinâmica perante a mesa e posição relativamente à mesa, ou seja, se é um jogador destro, a perna esquerda está sempre à frente da direita, fazendo com a linha final mais ou menos o ângulo 45 graus, se é canhoto é o contrário.
vamos enviando bolas, como fizemos ali, neste caso para o lado direito do corpo do aluno, e ele vai estabilizando ao fim de 3, 4, 5 séries este movimento. Quando ele começa a estar estabilizado, ou seja, quando ele consegue devolver 20 bolas, 21 bolas, 22 bolas, vamos introduzindo um deslocamento, um simples deslocamento lateral. Uma bola para o local onde ele estava a bater e para um pouco mais para o meio da mesa. Ele faz aqueles simples deslocamentos laterais. No fundo, ele está a jogar ping-pong ainda, mas está já a fazer deslocamento lateral. E nós, muitas vezes constatamos, nós não vimos nessa turma, mas havia alunos de certeza que não sabiam fazer um deslocamento lateral. E já nem vou para um deslocamento, como o Luís falou ali, ele não falou, mas estava lá escrito, os chamados passos chassés, que a gente chama os passos caçados. Portanto, um passo mais complexo se abrange a mesa toda. Portanto, ele tem que dar um passo que vai de uma ponta à outra da mesa. Portanto, esta compatibilidade, ela vai sendo feita por progressões, à medida que o aluno vai, independentemente do colega conseguir ou não, cada um tem a sua progressão. E nós temos que respeitar o ritmo de cada um, temos que ter paciência relativamente aos miúdos e dizer que o teu ritmo, não te preocupes de um colega teu já poder fazer isto ou estar já numa outra etapa e tu ainda estás aqui. Vamos trabalhar nesse sentido. Daí que, passando aos critérios de avaliação, a correção da pega. Deixa eu só dizer uma frase neste ponto. Este ponto que tu estás a dizer é talvez dos mais importantes do ponto de vista do sucesso da educação física, porque essa é a vantagem da educação física. Os alunos estão um ano inteiro connosco. E, portanto, nós não temos que dar o badminton fechado em 4 aulas ou 10 aulas. Ou fechado em toda a gente a fazer o mesmo badminton ao mesmo tempo. Podemos diferenciar, organizar e utilizar a heterogeneidade da turma, usando uns miúdos que jogam melhor para facilitar o toque do outro e, com isso, fazer quadros competitivos de cooperação em que a pontuação do par é que vale por concurso com a pontuação dos outros. Isso é muito estimulante e muito acomoda uma motivação mais interessante em termos de aprendizagem para o aluno do que a motivação para o que o outro perca mais. Exato. E repara, e na rentabilização de uma aula, aqueles alunos que já devolvem com uma certa regularidade a bola para a outra metade da mesa, eles vão funcionar como os monitores do próprio professor, porque nós não podemos abarcar 4, 5, 6 mesas que temos ao nosso dispor. Esses miúdos vão ser já promovidos, sem nós o dizermos, mas naturalmente, a nossos monitores. Portanto, como diz o professor João Barroso, utilizar a heterogeneidade como um recurso para a aprendizagem dos mais fracos. Formando enfim, distribuindo os melhores para os grupos heterogéneos e portanto, os melhores estão distribuídos em 4 ou 5 grupos, os mais fracos também, os médios também, e essa composição heterogénea vai permitir que essas valências e essas conquistas sejam partilhadas por todos e que valha a pena para o melhor investir no seu desempenho e na qualidade de desempenho dos colegas da sua equipa para concorrer, não confrontar, mas concorrer com as pontuações que conseguem fazer. Exato. Articulando já com os critérios de avaliação das competências, aqueles 4 Cs que tu falaste, a correção, portanto, da pega, do batimento, da sua posição, pronto, a continuidade, o outro C, ou seja, saber devolver sequências mantendo a correção. Portanto, isto está tudo interligado. A combinação de gestos técnicos, porque depois, quando ele já tem o domínio, por exemplo, do batimento de direita, já na sua posição fixa, e depois evoluindo para deslocamentos laterais ao longo de toda a mesa, nós entramos no batimento de esquerda. E, a dado momento, há a ligação direita-esquerda. Ora, aqui, nas suas competências, nós vamos mais tarde avaliar a combinação destes gestos técnicos diferentes. Neste caso, por exemplo, direita-esquerda. Que ainda pode ser para produzir continuidade ou para produzir conquista. Isto é a vantagem. Exatamente. E a conquista, no fundo, depois
digamos, é o culminar. Pronto, aí nós podemos, em competição, dizer-lhes que, para além do resultado ser 11-2, 11-5, 11-7 ou 11-8, está sempre presente a avaliação da sua pega, do seu batimento, da sua posição, compreende? Portanto, valorizando exatamente não só o resultado final, ou seja, desvalorizando o resultado final em detrimento do resultado final, valorizando exatamente estas competências. É como nós estudamos no nosso tempo, os critérios de performance e os critérios de competência. A performance faz parte da competência, mas a competência vai mais além, é mais, digamos assim, exigente e razoável em termos de aprendizagem do que a própria só a contabilidade dos desempenhos. É isso mesmo. Ok. Muito obrigado. Luís. Vamos aqui a mais 2 questões, porque já vamos com algum tempinho, mas também não queria deixar de fazer as questões que vão colocando. Falava agora com o Luís Monge, alguma consideração sobre o tamanho das raquetes nos mais pequeninos? É assim, vou-te dar o exemplo no Colégio Amor de Deus em Cascais. Nós temos raquetes, no primeiro ciclo utilizamos raquetes com a haste mais curta, e também e depois passamos para raquetes com a haste mais longa. É assim, nesta primeira fase, sim, dá para ser utilizada as raquetes mais pequenas, com a haste mais curta, mas rapidamente, quando eles se adaptam bem e conseguem ter sucesso com a raquete mais curta, rapidamente se passa para a raquete normal. É uma questão de adaptação, mas sim, existe esses casos e utiliza-se muito, principalmente no primeiro ciclo, utiliza-se muito as raquetes com a haste mais curta, sim, existe. Ok, obrigada. João. Sandra, já agora em relação à raquete, se não te importares, a raquete, portanto, o diâmetro da raquete é igual para todos, portanto, desde os iniciados aos... Não tem o problema do cabo, do badminton, mas há uma particularidade relativamente ao cabo. Portanto, isto já não é a nível de escola, naturalmente, é a nível mais de clube, em que os cabos ajustam-se mais à sua mão. Ou seja, há cabos direitos, há cabos anatómicos, são ondulados, e há cabos portanto, cônicos, direitos e anatómicos. E aí, pronto, quando a criança... Mas lá está, isto é só numa fase já de competição. Quando entram em competição, às vezes há essa preocupação. E temos que respeitar a pega que se ajusta mais à sua mão. Mais tarde, em função do seu crescimento, eles muitas vezes mudam de pega. Portanto, o anatómico muitas vezes passa a cônico ou direito, mas isto são casos particulares. Não tem o problema do badminton, em que o cabo é muito maior do que no caso do ténis de mesa. Pronto, ok. Já agora uma última questão para o João. Naquele exercício que estava no vídeo, em que temos os alunos com 25 bolas, disse o professor, mas como é que se procede, em termos práticos, operacionais, à higienização desse tipo de material? Agora, nesta época de pandemia. Vamos lá ver. Como vos disse, eu não estou, já não estou no ensino, mas como vos disse há pouco, ao fim, numa aula é difícil. Isso é difícil, não é? E tem havido evolução por parte da Direção-Geral de Saúde e da Organização Mundial de Saúde o tempo que o vírus permanece numa superfície, no vidro, no aço, agora já vão até aos tipos de superfícies. Epá, na bola foi o que eu vos disse, numa área de jogo, as bolas mantêm-se dentro dessa área de jogo e só ao fim de um ciclo, 20, 25 minutos, conforme o clube, isto pode-se aplicar também na escola, eu penso que é muito mais difícil, não é? As bolas são higienizadas.
e faz-se o rolemã das pessoas, trocam um jogador ou trocam dois jogadores, um vai para a mesa 3, outro vai para a mesa 5, treinar determinadas sequências, por exemplo, serviço, recepção, terceira bola, portanto, conforme o treino naquele momento. Portanto, ao nível de escola é mais difícil. O que é fundamental é o tal distanciamento social, distanciamento físico, melhor dizendo, e cada um das crianças, dos jovens adolescentes, ter uma raquete do princípio ao fim da aula. No final, higieniza-se os cabos das raquetes e as bolas também. Posso só intervir, porque foi na minha aula que o professor foi. O professor ofereceu uma bola a cada aluno, ofereceu e eles levaram para casa. Portanto, a sua bola inicial foi simbólico. Não? Pronto, foi uma oferta, mas se quer saber, ontem tive aulas outra vez com a turma e vi ainda, eles andavam a brincar com a bola. Portanto, alguma coisa que lá ficou, alguma coisa ficou. Alguma coisa ficou. Mas à parte disso... tentar aqui uma, pronto, em relação a isto que foi dito. Só um bocadinho, Teresa. Estão-me a ouvir, hein? Só um bocadinho. Está bem. E então, o que eu estava a dizer é que numa base em que o professor tinha aquelas bolas guardadas, ou noutra idêntica, nós borrifamos as bolas e vamos mexendo as bolas. Ao mesmo tempo que borrifamos para que toda a superfície seja desinfetada antes de alguém pegar nelas. Agora, em termos de se estamos a desinfetar assim que uma bola passa de um aluno para o outro, isso é impossível e impensável. Mas aqueles dois alunos estão com aquela bola e no final eles entregam uma bola, a bola desinfeta-se e, se for caso disso, entrega-se a outro aluno. E a mesma coisa com as raquetes, pronto. E só esta parte, está bem? Agora não sei, Sandra toma conta disto. Tenho antes da Teresa, desculpe Teresa, tenho aqui um colega que ele já tinha colocado a questão realmente, mas como não estava, ainda não tinha encontrado aqui o contexto certo. De qualquer forma, Luís Monge, para quando é que a Federação tem algo a dizer sobre os programas de educação física? Pois há gestos técnicos de difícil aprendizagem. O Luís já falou um pouquinho sobre isto, mas muito sucinto para responder ao Miguel Lapa. Miguel Lapa. A Federação a Federação tem o seu departamento de formação, mas sinceramente não vou estar à espera que o departamento de formação da Federação Portuguesa de Badminton vá, como é que eu ia dizer, vai dizer alguma coisa sobre os programas de educação física. Respondendo diretamente à pergunta, não estou à espera que digam. Agora, poderá, e já foi ventilado, é a criação, e já foi falado com a Federação e o próprio Departamento de Formação da Federação, haver um intercâmbio entre o Departamento de Formação da Federação Portuguesa de Badminton na criação de um manual, por exemplo, de um manual conjunto da Federação Portuguesa de Badminton, dos cursos de treinadores de nível 1 ou de nível 2, para ser um mesmo documento, um mesmo manual para aprendizagem. Por exemplo, eu estou a fazer aqui a ligação para a Faculdade de Motricidade Humana. É capaz de haver aqui uma ligação entre a Faculdade, por exemplo, de Motricidade Humana com a Federação para a aplicação de um documento conjunto de aprendizagem. Agora, quanto a falar sobre os como é que se chama, como tu referiste, os programas, sinceramente, para quando, não estou a ver para quando é que eles vão responder a isso, mas é complicado. Mas poderá haver aqui uma situação de ligação entre faculdade e federação num documento conjunto de bases conjuntas para uma aprendizagem semelhante, e ser semelhante o que se aplica, o que se ensina numa faculdade e num curso de treinadores.
Isso sim. Ok. O colega Nuno Ribeiro gostaria de partilhar algo, uma sua experiência, mas eu gostava que fosse muito sucinto, está bem, Nuno? Sim, eu não me quero sobrepor, para já boa noite, não me quero sobrepor a ninguém, queria só partilhar com os colegas, e vejo que estão aqui muitos, portanto, ao contrário de outras formações que têm ido, mas, e quero partilhar com eles outros recursos para além dos que já foram apresentados pelo colega Luís Mons, e aproveito aqui então, quer em termos de experiências e de importância que falamos, e vi alguns comentários aqui sobre o primeiro ciclo, grande preocupação, e existem recursos para além da Badminton World Federation, existem recursos da England, da Badminton England e da BISI, se procurarem pesquisarem, muito direcionados para as idades dos 4 a 9 anos e dos 9 aos 14 anos, principalmente centrados nas habilidades motoras e batimentos com direção, para além de diferentes esquemas de podermos fazer competições dentro das aulas de educação física e fora delas, em contexto de desporto escolar, como pirâmide e outros como ligas e por aí. Portanto, são vários exemplos. Outra questão que queria colocar, e que eu trabalho muito nesse aspecto, aqui foi falado que era o tamanho das raquetes, mas existe também a altura, o tamanho dos campos e a altura da rede. Eu, por exemplo, colegas meus não vejo a trabalharem dessa forma, mas quero partilhar aqui que costumo trabalhar no sentido de proporcionar aos mais jovens a aplicação da técnica de uma forma mais natural e rápida, que é a utilização do short badminton, do mini badminton. Portanto, se pesquisarem também por isso, há uma série de exercícios. Portanto, era só isso que queria partilhar com os colegas. Obrigada, Nuno. Muito obrigada. Então, Teresa Santos, agora sim, o comentário para acabarmos. Boa noite. O meu comentário era em relação à higienização que estava a falar, o que o tempo me tem ensinado desde esta pandemia, desde que a gente, aliás, voltou às aulas, e tudo aquilo que eu tenho aprendido aqui nestes webinars, realmente as minhas aulas têm mudado ao longo destes tempos, que a gente vai aprendendo, não é? Com o dia a dia, e que realmente o mais importante da higienização tem sido as mãos dos alunos, porque estar a higienizar o material sistematicamente perde-se muito da aula e realmente os alunos perdem um bocado também, apesar deles ao princípio até gostarem e acharem piada, mas depois acabam por o tempo da aula não ser aquilo que a gente gosta e que eles também gostam, e portanto não deixei de higienizar as bolas, os volantes, e cada um tem a sua raquete, quando se dá jogos de raquetes, mas realmente o mais importante é realmente a higienização das mãos e não mexerem na cara, como já foi dito aqui algumas vezes, tentarem não mexer na cara e estar atento a isso. É só isso. Pronto. Acho que temos todos aprendido muito aqui, mas também temos aprendido no nosso dia-a-dia, não é? E penso que todos temos evoluído e temos mudado a nossa maneira de dar as aulas, ao princípio se calhar com um bocado de medo, e agora já um bocado mais relaxados e se calhar a aproveitar melhor as aulas e tudo. E eu gostava que também um dia pudéssemos falar sobre isto, partilhar, porque eu estou aqui desde o início, realmente ao princípio as questões eram outras, agora as questões têm sido muito mais técnicas e muito mais práticas em relação a que exercício é que eu vou fazer na aula. E penso que era engraçado também um dia falarmos sobre isso. É verdade, é verdade. Poderá ser um dos nossos temas no futuro. Está no nosso pensamento, nas nossas conversas. O professor Luís Bom quer terminar com... Eu gostava de fazer um comentário, sim. Agora começava já pelo fim, pela intervenção da professora Teresa Santos, que me parece interessante em vários aspectos, do ponto de vista do conteúdo, mas também do conteúdo e desse esclarecimento, mas também para distinguir uma coisa, que é, uma coisa são componentes das tarefas, outra coisa são componentes críticas. E ela distinguiu bem isso, disse, bem, há um conjunto de cuidados a ter na higienização do material, das mãos, depois cuidado com a cara, tudo isso são componentes
digamos, dos cuidados da pessoa. Mas há uma componente crítica que está bem apontada, que são as mãos. As mãos é a componente mais crítica, não é? Porque até havendo uma higienização inicial do equipamento, serão as mãos que eventualmente poderão contaminar esse material, e isso dá-nos uma garantia, a higienização frequente, o que implica pontos de água e pontos de álcool gel que possam rapidamente cumprir essa função, mas é uma chamada de atenção muito importante para a diferença entre componentes das tarefas, que são várias, não é? E as componentes críticas, aquelas que são mesmo decisivas e chaves. Sobre a questão, eu gostava de me referir à questão que foi colocada pelo colega Lapa, sobre a Federação intervir nos programas de educação física. Os programas de educação física tradicionalmente são feitos por especialistas de educação física e não por uma coleção de modalidades. Portanto, nós há muitos anos, e isso continua a ser, ultimamente tem sido até muito acentuado nos programas e nos projetos de currículo de educação física e até de iniciação desportiva nos vários países, o problema da integração e da transversalidade das competências e da formação. E, portanto, do interesse de se fazerem programas integrados de formação desportiva, e sendo o mais importante programa integrado de educação desportiva o programa curricular, isto é, a obrigação do Estado de garantir que os alunos todos aprendem badminton. E não tanto que o badminton é elevado no ranking nacional ou internacional através da aprendizagem dos alunos, porque isso não pode ser garantido pelas aulas de educação física. Há aqui uma questão de fundo que se coloca e que é, os especialistas de currículo costumam colocar isto, e particularmente em relação à educação física. Vou dizer isto em relação ao badminton, não é em relação ao basquete. Enquanto no desporto e na formação e iniciação desportiva interessa perceber se o João faz bem o ténis de mesa ou o badminton ou o basquete, e dentro do basquete, se faz o basquete, se é para poste, se é para base, se é para extremo, enfim, o que for, e isso é que é relevante do ponto de vista do desenvolvimento da atividade, que é a captação de pessoas capazes de contribuir para a elevação qualitativa da atividade, portanto, mais quantidade de mais qualidade. Na educação física, o importante não é tanto isso, é o que é que o badminton faz ao João e ao Manel e ao Ricardo e à Cristina. E é por isso que o badminton, o ténis de mesa, o handball, o basquete, etc., são analisados e são considerados dentro do programa. É por isso que o xadrez não está lá, no desporto. É por isso que, apesar de ser subvencionado pelo IPDJ, ou o bridge, são jogos de mesa, não são desportos. A atividade física é instrumental, não é atividade física, não é significativo do ponto de vista da qualidade da atividade, da aprendizagem. É por isso que não está lá o boxe, é por isso que, ao contrário do que o colega Abel gostaria, não está lá o karatê, enfim. E, portanto, há uma seleção e uma utilização das atividades do ponto de vista do desenvolvimento multilateral e eclético e não enciclopédico da educação física. A educação física não é uma coleção de fichas de modalidades e de contabilidade de desempenhos de repertório, digamos assim, que o miúdo vai fazer. É um projeto de desenvolvimento multilateral, integrado e harmonioso, e é por isso que tem um professor especialista em quê? Em cruzar e em aproveitar o contributo das diferentes matérias para o desenvolvimento do João, do Manel, da Cristina e do Ricardo, em cooperação e no prazo de 12 anos. Portanto, em planos de desenvolvimento de 12 anos, de 3 anos nos ciclos, o plano anual por etapas e os planos das unidades, que são as aulas que são consequentes relativamente a determinado objetivo. E julgo que isso é importante. Contudo, quando elaborei os programas com a minha equipa, consultámos das matérias selecionadas os quadros técnicos das diversas federações para a realização desses programas e para essa crítica daquilo que nós estabelecemos como contributos de cada uma das modalidades em cada momento. Gostava de salientar a intervenção aqui do colega Luís Monge, que assinala um problema muito interessante que justificava que as associações e todos nós prestássemos a devida atenção, que é, há uma ideia de que a educação física pode não ser realizada no currículo porque o Estado investe na promoção das AECs com pessoas que nem sequer são professores, têm a formação 1 e 2 de desporto, ao mesmo tempo que mantém no desemprego os professores capazes e competentes para realizar a educação física que está no programa. Portanto, isto sinaliza não é, digamos assim, uma medida avulsa, é uma lógica global que existe em vários países, que é, em vez de gastar dinheiro a pagar a professores com formação superior
e com formação universitária e com avaliações de carreira e de competência para garantir a educação física dos miúdos, diz-se que os professores de primeiro ciclo hão de fazer o que souberem e, entretanto, investe-se em outsourcing, em contratar animações desportivas avulsas, com o recibo verde, com pessoas muitas vezes sem qualificação, confundindo a animação desportiva de complemento curricular e facultativa com a garantia de educação física na escola. Ora, as duas coisas, mas principalmente a garantia de educação física na escola, que é a obrigação do Estado. A obrigação do Estado não é promover campanhas de animação desportiva das federações com as quais eu tenho colaborado e que acho de um valor e considero de um valor muito importante para a promoção do desporto. Agora, outra coisa é a responsabilidade do Estado em ter as aulas de educação física garantidas por professores competentes. Nessa linha, os acordos entre as faculdades e as universidades especializadas da nossa área e as federações no sentido dos nossos licenciados saírem dos cursos de 3 anos, ou de 4, ou dos mestrados integrados, já com uma qualificação reconhecida nas diversas modalidades em que se especializaram, penso que isso é um elemento muito importante e uma orientação estratégica para o reforço da nossa capacidade profissional. E julgo que nós devemos reagir àquele ataque que neste momento, com estas frases que eu estou aqui a dizer, sempre aparece um ataque do género. Isso é corporativismo. Pois é o mesmo corporativismo do médico. Os médicos não são técnicos de saúde. Os professores de educação física não são técnicos de desporto ou de um desporto, porque o técnico de desporto é alguém que é especialista. Eu costumo dar este exemplo. Um técnico de sapatos de desporto não é um técnico de desporto, é um técnico de sapataria. Um técnico de contabilidade desportiva não é um técnico de desporto, é um técnico de contabilidade. Um técnico de construções escolares não é um técnico de desporto, é um técnico de engenharia ou de arquitetura ou de empreitadas. Os técnicos de desporto, no sentido mais lato do termo, somos nós. Não só pela formação que tivemos no conjunto do curso, na universidade, como pelas opções que fizemos. Olha, eu fiz 5 anos de basquete com o professor Emílio Barreto e 5 anos com o professor José Branco. No entanto, isso não significou nada do ponto de vista das federações, apesar de termos estágios, de centros de treino, enfim, todo um conjunto de formações. Esse problema, que ocorreu comigo em 1979, de 75 a 80, continua a ocorrer em 2020, 2021. E esta pista que o Luís aqui deixou, o Luís Monge, de haver acordos entre as faculdades e o IPDJ e as federações, no sentido de haver um reconhecimento formal dos níveis 2 da formação de treinadores naquilo em que forem as formações especializadas dentro das universidades, é importante, sendo também importante que garantir que no domínio da educação física não se transforma a educação física numa coleção de animações desportivas. Toma lá 10 aulas de unidades didáticas de handball, toma lá 10 aulas de ténis de mesa, toma lá 10 aulas de ginástica e tira uma nota em cada uma delas e depois faz uma média. Isso não é um plano integrado. Nós não temos animadores no português, um animador de gramática, um animador de literatura, um animador de poesia, e depois faz a média disso tudo e escusa de haver um professor de português. Nós não temos na matemática um professor de geometria, um professor de aritmética, um professor de equações e depois faz a média disso tudo, um animador de cada uma dessas unidades temáticas da matemática e depois faz a média disso tudo e evita-se ter professor de matemática. Porque temos animadores, um que sabe de geometria, outro que só sabe de aritmética, outro só sabe de equações. Portanto, temos que rever os fundamentos da nossa especialização e proteger a nossa especialização naquilo que diz respeito não só aos interesses do desenvolvimento desportivo, como aos interesses do desenvolvimento dos alunos, mesmo aqueles que precisam de desporto porque não são desportistas. E é mesmo agora a dizer, a propósito disso, temos que refletir, portanto, vamos todos refletir. Estou a brincar, mas é na realidade um momento de reflexão para todos nós. E nesse sentido eu informo em nome da Comissão Instaladora da APF Lisboa que vamos fazer aqui uma pausa, para a semana não haverá nenhuma conversa, iremos equacionar também todas as vossas sugestões, ainda agora apareceu aqui outra, e depois haverá novidades. Vejam a nossa página no Facebook, a APF Lisboa Processo de Reativação. Portanto, e com certeza colocaremos lá as nossas novidades para próximas conversas. Para hoje, penso que foi muito útil esta nossa conversa. 2 convidados excelentes, já se sabia, já se esperava. Portanto, eu agradeço imenso
professor Luís Monge, professor João Oliveira, muito obrigada em nome de nós todos os colegas e em nome da Comissão Instaladora. Professor Luís Bom, mais uma vez hoje, obrigada pelos comentários. Muito obrigado. E se não haver mais nada, como não vai haver, são 11h15, eu despedia-me de todos. Tá? Muito obrigada por terem estado aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Professor Luís e professor Luís. Boa noite e obrigado por vossa iniciativa. Para ficarem só mais um bocadinho, está bem? Sim. Temos que nos manter aqui no... Boa noite. Boa noite e obrigado. Boa noite, obrigado. Até à próxima. Obrigada, Nuno. Até a próxima, Nuno. Tá, abraço, João. Obrigado. Agora é que eu vi que foi em Lagos, tivemos. Deus, boa noite. É verdade, por 2 vezes. 2 cursos bem bons. Um abraço, pá. Um abraço, tá? Aquela que é a confiança que o Ruben Amorim tem em Palhinha. Se recordarmos e se remontarmos aos tempos de Sporting Braga, Professor João, um beijinho especial de Sandra Esteves no chat. Alexandre também estou a ouvir, também nos conhecemos, não é, Alexandre Magalhães? O Alexandre foi um dos que colocou perguntas. Sou João, um abraço também de Loures. Oi, Rita, mãe. Tchau, pá. O Baltazar. Boa noite, obrigado a todos. Também, pá. Beijinhos, Hugo. Corta presunto. Corta presunto, a ganda Hugo. Tchau. Boa noite, Susana, boa noite a todos. Beijinhos. Boa noite, tchau. Eu não sei se vocês foram vendo o bate-papo, mas tiveram aqui muitos elogios. Não vi o bate-papo, não vi, pá. Não vi. Mas o professor garante que teve muitos elogios. Ainda os consegue ver. Está bem. Deixa-me só fazer uma pergunta. O Miguel Lapa está aí em linha. Miguel? Mas já não está. Já não está. Miguel Lapa, deixa-me só contar num minuto. E estas ações de professores dá para, desde Valência até Lagos, o Nuno Ribeira de Lagos, dá para nós criarmos amizades fortes. Não é só a ação em si, mas perdura, digamos, como eu costumo dizer, para a eternidade. E estava eu em